Nath e o Rafa me procuraram com o desejo de, se seria possível, a gente conversar sobre Rei Leão, o filme Rei Leão, mas numa perspectiva de compreender o que esse filme podia nos ensinar a respeito da palavra, a respeito da pessoa de Jesus, né? Então a Nath veio assim, será que seria possível? Eu falei, com certeza, porque em todas as coisas nessa terra nós podemos entender quem o Senhor é, porque Ele se revela através de todas as coisas. Ele é verdadeiro e a palavra dele é verdadeira e poderosa e profunda. Mas mais especificamente o filme Rei Leão, para mim, é uma coisa assim óbvia que vem assim à minha mente, porque é um filme que fala sobre família, sobre paternidade, sobre herança e sobre identidade. Então todos esses temas, olha, eu fico muito arrepiada, porque não tem como não pensar sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Jesus. E eu não sei se vocês se lembram, né, mas o filme do Rei Leão é sobre um leãozinho, uma criança, um jovem, que ele tinha ali uma herança, ele tinha um direito de nascença de ser o sucessor do seu pai, numa figura de privilégio e de responsabilidade diante de um povo, de uma cultura, de uma história, de um futuro. Mas diante disso ele tem inseguranças. Às vezes ele lida com isso com brincadeiras, como se ele não tivesse medo, mas na verdade ele tem medo. E acontecem também situações em que ele não só se sente inseguro, mas ele também é acusado. Não só internamente através da segurança, mas também externamente acontecem acusações. Então ele tem um tio, tem as hienas, tem até um animalzinho que trabalha ali pro pai dele, pro reino. Então são diversas situações que vão alimentando essa insegurança, esse medo. E aí então um jovem que tem uma herança, um direito que ele recebeu de graça, não foi nada que ele fez, mas é quem ele é e aquilo que ele recebeu por amor do pai dele, ele começa a ter aquilo que às vezes a gente fala que é a síndrome de impostor, achar que ele não tem direito daquilo, que aquilo não é para ele, que aquilo não é sobre ele. E acontece então uma situação de ruptura em que há uma fuga. E ele se vê num lugar então em que ele rompe com toda aquela herança, com toda aquela identidade, com quem ele é e com tudo aquilo que ele pode vir a ser, e ele foge, ele rompe e ele nega. Então a gente passa então para um Simba, que é um Simba com o Timão e o Pumba, de negação, em que a Hakuna Matata deixa os seus problemas para trás, não pensa em nada. Então existe uma questão de você confundir a liberdade com a irresponsabilidade, porque a liberdade é quando nós olhamos para consequências breves, médio e longo prazo, e a gente pode com sabedoria escolher aquilo que faz bem, que é bom, que é proveitoso, e não a libertinagem de viver sem consequências, podendo a curto, médio e longo prazo nos magoar e magoar outros. Então ele confunde, e por conta do orgulho de ser o próprio Senhor da própria vida, de decidir o próprio destino, ele fica entregue nessa vida de inconsequência. Mas nós temos, por outro lado, essa figura que sempre volta, que é a figura do pai, de Mufasa. Então aqui é emocionante. E então, assim como o Senhor usa pessoas na nossa vida e relacionamentos para nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos, de quem nós podemos ser nele, também Simba recebe algumas ajudas. Então é um macaco que vai lá falar com ele, é a Nala que encontra ele, a sua futura esposa, né, mãe do seu filho, que pode relembrar, ela era a melhor amiga dele, ela pode relembrar ele de quem ele era e da responsabilidade que ele tem. Ela conta para ele como que a família dele, como que o reino, como que toda aquela comunidade ficou sem ele. Então lembra ele da responsabilidade, das consequências da irresponsabilidade, né? E aí então a gente vê como Deus também faz isso na nossa vida, né? Então nós também temos os nossos Rafik, as nossas Nala, aqueles momentos em que a gente, assim como o Simba, ele vai olhar
pro lago e ele vai se ver, e aí ele não vê nada, mas Rafik leva ele a lembrar que a identidade de quem ele é revelada a identidade do pai dele, né? Porque nós só somos porque ele é e ele nos faz ser, para anunciar quem ele é, para que nós o conheçamos e façamos ele conhecido. Então, Mufasa, ele fala sobre amor, porque nada do que Simba poderia ser é sobre o que Simba faria, sobre o que ele fez, sobre o que ele merecia, sobre quem o que ele poderia conquistar pelo mérito dele. Ele simplesmente nasceu e recebeu essa graça, essa bênção, essa dádiva, esse privilégio e essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do seu pai. Então a gente vê aqui um relacionamento que fala sobre graça, mas também sobre restauração. Desse pai que, mesmo não mais fisicamente presente na vida de Simba, ele se faz presente em todas as circunstâncias, para que Simba saiba que existe uma reparação de tudo aquilo, de que existe uma esperança. E ele tem um tempo de negar, de não querer, mas aquilo já está incomodando o coração dele, porque ele tem sede daquilo, porque ele sabe no interior dele quem ele é. Então é uma história que fala muito sobre identidade. E o que mais fala assim ao meu coração é sobre como esse filme nos mostra que a motivação da transformação é sempre o amor. É sempre o amor. Porque com amor o Senhor nos atraiu, e também é assim. Pelo amor, Simba se lembra de tudo aquilo que ele era e de tudo aquilo que ele pode ser, mas também ele toma conhecimento que estão passando sem ele. E então, ele é movido pelo amor de voltar, de lutar por aquele povo, de lutar pela família, pela cultura. E ele vai e ele corre, e é muito emocionante a cena em que ele corre. E a frase mais marcante, né, de Rei Leão é: lembre-se de quem você é. E é muito maravilhoso isso, porque a nossa jornada com o Senhor Jesus é assim todos os dias. Ele nos revela quem Ele é. E por causa disso nós aprendemos quem nós somos nele. E é uma identidade maravilhosa, eterna, profunda, verdadeira, transformadora. E sabe, gente, eu me lembro muito do filho pródigo com o filme Rei Leão. Porque de uma maneira inversa, vocês vão se lembrar que o filho pródigo, ele quer a herança e ele se afasta do pai, de seus direitos e responsabilidades, porque ele quer gastar essa herança. E o Simba é parecido, é muito parecido, mas de uma maneira reversa. Ele quer abrir mão dessa herança. E a maneira como ele quer gastar esse senhorio dele mesmo na vida dele, abrindo mão dessa herança, também se afastar desse pai, dessa família, desse povo dele, dessa comunidade. E eu me lembro muito de como é exatamente assim também que o filho pródigo se lembra de quem o pai dele é, de quem ele é e do que ele pode ter. E Deus faz uma obra de humildade na vida dele, que ele se vê assim como alguém que, mesmo que como um servo, possa ter algo mais precioso do que ele está tendo ali, tão vazio, tão solitário. E ele vê mais valor nisso. E assim eu vejo Simba também, porque de uma maneira, vamos dizer assim, diferente, ele vê que tudo aquilo que ele mais temia de servir, de trabalhar, de cuidar, de lutar, vai embora aquele medo e fica aquele desejo, aquele amor de servir. Ele não sabe se ele vai conseguir, mas ele sabe que ele pode, porque ele lembra de quem ele é, ele lembra de quem o pai dele é, ele lembra das coisas que o pai dele falou para ele. E eu me lembro da palavra de Deus, quando diz: eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a palavra do Senhor é esse lugar onde nós nos lembramos de quem Ele é. E diante de todas as circunstâncias, não importa o que nós estejamos passando, isso é o bastante para nos acalentar, nos fortalecer, nos revigorar, nos curar, nos capacitar a correr para servir, a correr para amar, a correr para viver, a correr para abrir mão do medo, porque o perfeito amor do Senhor lança fora todo o medo. Então o Simba vai e ele vence esse medo, ele vence
acusação, ele vence essa rivalidade, né, que eu acho que pode servir muitas vezes como uma alegoria para o próprio pecado, para o inimigo nas nossas vidas, todas essas acusações, todas essas lutas. Então ele tem esse momento em que a verdade de quem ele é mais importante do que todas as acusações e mentiras e medos. Assim também na nossa vida, quando a palavra sobre o que Deus diz a nosso respeito vale mais do que o que nós pensamos ou o que os outros dizem a nosso respeito. Quando nós escolhemos que o que o Senhor é e quem nós somos nele é mais importante do que tudo. E aí então nós temos a figura do Simba Rei, alguém que tem identidade. E a identidade dele não é baseada no que ele faz, não é baseada no que ele fez, no que ele deixou de fazer, e nem no que ele pode vir a fazer, mas em quem ele é, pela herança que ele recebeu, pela graça que ele recebeu, pela palavra que ele recebeu, pela revelação que ele recebeu, da sua descendência, do seu pai, da sua família, do seu sangue, e assim também é na nossa vida. Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, pelo que nós fazemos, mas pelo que o sangue de Jesus fez nas nossas vidas, pelo que ele afirma que nós somos nele, pela identidade que ele nos dá. Então, queridos, nós vemos perseverança, nós vemos fé, nós vemos humildade, nós vemos responsabilidade. Por isso a história de Rei Leão é uma história de redenção, de salvação, de reparação. Mas também é uma história de vitória, de testemunho. Porque o Simba, ele não volta sozinho, ele leva Timão e Pumba com ele. Então ele não só escolhe aquela verdade, mas ele arrasta outros para viverem aquela verdade com ele. Porque nós existimos para conhecer a Deus e fazer esse Deus conhecido. Para que outras pessoas possam ser impactadas e fazer parte dessa família, dessa comunidade. Onde aquele lugar sem o Simba estava árido, estava morto, não tinha comida. Mas então todos juntos, aquele lugar tem festa, tem comida, tem verde, tem equilíbrio. É sarado, é transformado, e assim o Senhor faz nas nossas vidas. Então, claro que hoje nós olhamos para a vida do Tomás e pedimos que essa história sobre herança do Senhor, sobre graça, sobre paternidade de Deus seja verdade na vida dele. A minha oração hoje é que a história da vida do Tomás seja uma história assim de um homem que não só reconhece o chamamento de Deus, mas compartilha desse chamamento para outras vidas e arrasta vidas e multidões para o Senhor Jesus, para vidas de abundância. Desde antes desse menino ser concebido, eu orei junto com os pais dele para que qualquer filho que eles tivessem fosse assim um embaixador do reino, um discípulo de Jesus, uma pessoa parecida com Cristo, cheia do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, dos dons ministeriais do Espírito Santo, uma pessoa que busque o Senhor de todo o coração, que ame o Senhor acima de todas as coisas. E isso é o mais importante, que ele cresça em estatura, formosura e saúde, claro, que ele seja amoroso, que ele tenha oportunidades nessa vida vindoura, que o Senhor o fortaleça nesses tempos de tribulações sempre, bênçãos na vida humana, claro, mas o que o Tomás mais precisa é conhecer quem ele é, a partir de quem Deus é. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, não só sobre orar sobre a vida do Tomás, mas sobre lembrar vocês e contar para vocês que essa história é a história de todos nós. Quando alguém escreve uma história como essa do Rei Leão, não é porque a pessoa é super criativa ou uma coincidência, é porque no coração de todo homem existe uma sede de saber quem nós somos, e apenas o Senhor pode contar isso para nós, apenas o Senhor pode fazer isso em nós. E aí então vocês podem ver que na ficção as histórias são sempre assim, histórias de um herói, histórias de uma profecia, histórias de uma redenção, história de uma transformação,
Porque nós temos isso como sede das nossas vidas. Porque tudo que nós pensamos, escrevemos, nas nossas músicas, nos nossos livros, histórias, aponta para a sede que nós temos do Senhor Jesus. E nós estarmos aqui hoje celebrando essa vida também fala sobre a sede que nós temos de Jesus. Porque se nós casamos, se nós temos família, se nós temos amigos, se nós comemos e bebemos, é tudo isso porque nós temos sede e fome do verdadeiro relacionamento, da verdadeira comida, da verdadeira bebida, da verdadeira família e vida que só há em Cristo Jesus. E por isso eu quero lembrar vocês e contar para vocês que a nossa história é muito parecida com esse de leãozinho, que nós tentamos muitas vezes fugir, ou nós tentamos muitas vezes negar, ou nós tentamos muitas vezes gastar, nós nos perdemos na nossa libertinagem, na nossa irresponsabilidade, nosso medo. Mas nós temos um Pai imutável que está disposto a nos contar quem Ele é e quem nós somos, e nos fazer parecidos com Jesus. E as pessoas olharem para nós e verem, assim como na vida do Simba, a imagem de um rei, o Rei Senhor Jesus.